Pegou, tinha um dedinho assim de álcool na garrafa. Fomos lá fora, colocamos as coisas ali. No que colocou o fogo, fez uma explosão. Foi assim, uma labareda na minha direção. Meu nome é Emílio Zagaia. Eu tive um AVC isquêmico em 2015. Eu não andava, eu não falava nada. Agora tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Eu tô com o Fernando. Isso, Fernando Dias. Fernando Dias. O Fernando é queimado. Queimado, né? E como que foi? Foi a seguinte, cara, a gente tava brincando, né? Meu irmão, eu tinha 10 anos, né? Agora eu tô com quase 40, então faz 30 anos atrás, né? E tava brincando com meu irmão de queimar carta de baralho num cinzeiro, né? E aí vamos queimar essas cartinhas, pegamos, cortando ela em vários quadradinhos pequenininhos, colocamos tudo lá no cinzeiro, fomos lá na cozinha, fácil acesso para criança, né? Eu com 9, eu com 10, meu irmão com 12. Fácil acesso, né? Álcool, não devia estar, né? Mas acontece. Pegou, tinha um dedinho assim de álcool na garrafa. Um dedinho assim de álcool na garrafa. Fomos lá fora, colocamos as coisas ali. No que colocou o fogo, fez uma explosão gigante, assim. Você e o na seu minha irmão? linha de tiro. Não, meu irmão não sofreu nada. Zero. Foi assim, uma labareda na minha direção. Eu tava com uma camiseta, por sorte, sem estampa, sem nenhum tipo de estampa, uma estampa só embaixo assim, e uma calça de brim grosso, que era 2 números maior que o meu tamanho, né? E era, na época a gente andava de skate, tava na época do skate, era roupa de skatista, assim, aquelas calças grandes, né? E eu era pequeno, 10 anos, não tinha pro meu tamanho, já tinha que comprar de adolescente, era maior. Por sorte ela ficou aqui, ela tava assim, entendeu? Na cima da minha linha do umbigo, olha só. Aqui, né? E quando o fogo veio, a camisa pegou fogo, mas a calça não pegou. E o fogo não desceu, né? Mas isso não impediu de eu queimar cerca de 50% do meu corpo, né? Como que fala? É lesão 1, lesão 2? Né? A queimadura teve de todos, né? De certas partes. Primeiro grau, segundo, terceiro e quarto. Nossa. Né? A maior parte foi queimadura de terceiro grau, que é a que passa a camada da derme, né? Além da derme. Isso foi a maior parte. Pegou né, todos os membros e a parte da cara, né? O rosto, o pescoço e o tórax na parte da frente. Aquela parede veio de frente. Né? Então, braços e aqui. Tá, aí corre pro hospital, né? Corre pro hospital. Então, isso foi em 94. 94, né? Então, o que a gente tinha ali, né, em Curitiba, tem um centro de referência queimados, que é o Hospital Evangélico, né? A referência da região, um hospital muito bom para tratamento de queimado, né? E aí corremos para lá, né, desesperado, obviamente, né? Cortou, né, a camiseta com a tesoura, rasgou tudo e colocou no carro. Não dava tempo de ir na ambulância, foi no carro mesmo, né? Eu com a camisa toda grudando no corpo, a pele, né? Liquefeita, né? Pingando. Isso, né? Colocou no banco de trás, a pessoa me mandou colocar os braços assim para não grudar mesmo, né? Não grudar o braço no corpo, né? E fomos pro hospital, né? E aí eu já dei entrada em estado muito grave, né? Muito grave mesmo. Uma criança pequena, né? Quantos dias você ficou? Eu fiquei, eu não lembro em questão de dias, mas eu acho que foram cerca de 2 meses. 2 meses? Que é um tempo bastante grande, né? De internação. Sendo que nas primeiras semanas, em cuidado, não em UTI, né? Porque não tem nem como tratar queimadura em UTI, mas em
em observação constante, recebendo doação de produto de sangue, aquela, né, albumina, perdendo muito líquido, né? Essa fase do início, né, da queimadura muito perigosa, né? De perder líquidos e de infecção, né? Então, cuidado constante, assim. Depois eu fui para um quarto, né? Consegui ir para um quarto. Meu pai era funcionário público e a gente tinha uma condição de poder, pelo plano de saúde da empresa, trabalhava na Embratel, né, na época, que era pública ainda, né? Teve condição de ficar num quarto, né, e não ficar no ambulatório, que é muito bom, porque evita muito o caso de infecção. Quando que chegou em casa, como que foi? A gente estava já aguardando muito, né, para volta para casa, né? Eu fiquei muito tempo parado no hospital. Sim. No tempo, 2 meses todos, eu andei 2 vezes. Nossa! Então eu estava muito magro, né? Perdi muita massa muscular. Mas assim, também a gente no hospital mesmo e em casa sempre, por exemplo, a gente tratou isso com devido, né, devido à gravidade, mas também de uma leveza, né? Sim. Né, meus pais sempre também foram muito envolvidos, né? Minha avó veio do Rio de Janeiro para ficar aqui, para cuidar do meu outro irmão, para poder ajudar as coisas. Minha mãe largou o emprego para poder cuidar de mim. É só você e o seu irmão? Era só nós 4 aqui no Paraná. O resto todo mundo no Rio de Janeiro e Minas, né? Então não tinha apoio familiar. Então a família veio, minha avó veio para ajudar um pouco em casa. E minha mãe largou o trabalho e isso foi em julho, né? Foi em junho. Então foi, para mim, foi num período de férias. Foi logo no início das férias. Né? E também teve a Copa, né? Então a gente assistiu a Copa no hospital. Então todo mundo ia para o hospital para assistir o jogo da Copa. Né? Então juntava todas as visitas, a gente assistia os jogos, os enfermeiros iam assistir lá no meu quarto também, porque a gente era animado. Mas, né, foi muito grave, assim, né, uma situação, até os médicos, né, depois que passou o período crítico, né, falaram, né, que foi por muito pouco, assim, sabe, foi muito pouco e que a minha recuperação foi muito boa, né. Tá, e hoje, como que você vê as sequelas? Porque a gente tem sequelas, né? Tem. Como que você vê essa etapa? Uma sequela, ela já começou logo, né? Logo que a gente sai do hospital, a gente já vai sentindo, né? A mobilidade, né? E eu fiz muito tempo de natação, fisioterapia, agora estou voltando à natação também para ajudar ainda na sequela, né? Não pode parar, né? Eu fiz muita cirurgia, né? Eu fiz acho que a última que eu fiz foi em 2000. Né? Para cortar pedaços de pele que a pele da cicatriz, ela não tem elasticidade. E eu tenho tendência a formar queloide, e aí a queloide também, né? Que é um crescimento anormal da pele, assim, né? Essa parte avermelhada elevada, né? E ela também atrapalha na mobilidade, né? Então eu fiz muitas cirurgias reparadoras, principalmente nos braços, aqui no sovaco, né? Meus braços não esticavam, né? Eu ainda tenho muito problema em levantar esse braço aqui, né? Porque ainda me prende um pouco. Tem que nadar, ué. Isso, tem que nadar, ué, e tem que fazer as outras coisas. Então eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Esporte, né? Depois, né? A maior parte da minha vida é depois do acidente, né? Então, minha vida é já dentro do acidente, né? Com 10 anos, antes dos 10 anos eu era criança, né? Minha vida se passou com a sequela, né? Então eu tô acostumado com ela. E também no pescoço aqui, né? Eu tenho um problema com a locomoção do pescoço. E eu fiz várias cirurgias para tentar resolver isso. E em um certo momento eu falei, chega, não vou fazer mais. A gente ainda tinha possibilidade de fazer, o médico falou, tem possibilidade de fazer mais uma. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu já fiz muita cirurgia,
tô cansado, tá bom assim, Tá assim bom, eu vou tocar assim. minha vida, né? E aí você conheceu a sua mulher? Minha esposa, eu conheci ela através de amigos em comum. E eu conheci ela já tá com 15 anos juntos já, né? Olha só, que bacana. A gente esteve sempre nos mesmos lugares e nas mesmas festas. A gente cursou biologia. Ela é um pouco mais velha do que eu, né? Ela tem 43 e eu vou fazer 40, né? Ela tem 3 anos a mais do que eu. Então ela era minha veterana, mas a gente tinha basicamente os mesmos colegas, mas nunca se conheceu. Então durante uns 10 anos a gente teve muitos amigos comuns e frequentava lugares em comum, uma faculdade, né? Mas não se conhecia, a gente foi se conhecer depois. Eu já estava fazendo pós-graduação, ela foi morar na Amazônia, ficou 3 anos em Manaus, e quando ela voltou para o sul, ela não estava morando em Curitiba, ela estava morando em Santa Catarina, num trabalho que ela tinha pegado lá, mas ela tinha em Curitiba visitar a mãe dela. E aí ela saiu à noite e aí a gente se encontrou. Né? Então, aí a gente se encontrou, começamos a conversar e aí, né, deu certo. E aí eu passei a visitar ela muito em Santa Catarina até ela voltar para Curitiba. E a sua filha? Minha filha vai fazer 10 anos agora em novembro. E ela tá aqui comigo agora de férias, né? A gente tá trabalhando, mas também tá de férias. Ela tem 10, vai fazer 10 anos, tem 9 anos também, é muito ativa, muito esperta. A gente ama muito ela. Alice, o nome dela. Alice. E a minha esposa é Viviane. Se a vida é hoje, como que tá a sua vida hoje? Olha, minha vida tá muito bem, cara. A gente tem que saber aproveitar, né? Tem que aproveitar a vida com o que ela dá, né? E ela dá só coisa boa, né? Se a gente ir atrás da coisa boa, ela só dá coisa boa. Né? Agora, se vai atrás da coisa ruim, você vai pegar coisa ruim, né? Então, a minha vida tá boa porque eu persigo coisas boas, né? As atividades que eu gosto de fazer, né? Estar junto com quem eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, né? Não tá me preocupando com coisa que não tem que se preocupar, né? E viver bem, assim, viver tranquilo. Nesse tempo de cirurgia e tal, como que foi a sua relação com Deus? Olha, minha relação com Deus é o seguinte: minha mãe, ela tem religião, né? Ela é espírita, e minha avó é católica, bastante católica, mas por parte do meu pai nunca ligou muito para religião, eu sempre fui meio que nem meu pai. Então, né, eu segui o caminho da ciência, né? E eu sempre fui agnóstico, né? Eu nunca me preocupei muito com esses aspectos espirituais, assim. Porque eu tenho uma relação maior, eu acredito, com a própria natureza, né? E eu acho que a natureza dá as respostas que a gente espera, né? Que respostas? Sobre a própria condição humana, né? Por que a gente está aqui, né? Qual que é a nossa função no mundo, né? A função de você como indivíduo e do ser humano como espécie, né? A natureza dá essas respostas pra gente, né? Então, ela tem um conhecimento que a gente tenta desvendar, né? E que me completa, assim, né? Não me deixa esvaziado espiritualmente, assim, né? Pode até se dizer que isso é um tipo de espiritualidade, né? Mas é o jeito que eu vejo, né? Quando eu estava no hospital, né? Era férias de julho, e durante esse período no ano, né, é um período que tem muito acidente com fogos de artifício, com álcool, por causa de fogueira, né, tem festa junina, né, e eu vi muita criança, né, a gente via os enfermeiros conversando e via nos corredores, né, muita criança acidentada, né. E muitas vezes, assim, as pessoas que sofrem acidente, elas não sabem, né, como que vai ser a vida depois, né? Sim. E elas não conseguem imaginar, né, uma mudança na vida, né? De como era antes, né? Mas a vida é um fluxo, né? Ela vai sempre mudar. As coisas mudam e a gente tem que se adaptar. São coisas que
a maior parte das vezes a gente não tem nenhum controle. Esse projeto, né, de inspirar os outros, né, as outras pessoas a, depois de sofrer algum acidente qualquer, né, de ter uma mudança significativa na sua vida aí por algum acaso, né, que isso não significa nada para quem quer, né, quem quer viver bem, né. Zoe, a vida é hoje.